Olá, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 21 com o tema Oração e Renovação. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Márcia Alessandra. É com você, Márcia, bom trabalho e boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando agora o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu sou Márcia Borges e farei o estudo com vocês nesse dia. Capítulo 21, com o título Oração e Renovação. Farei a leitura do capítulo e depois breves comentários. Capítulo 21, Oração e Renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Esse é um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, contida no capítulo 10, versículo 6. Desse trecho, Emmanuel nos dá a seguinte orientação. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, o remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos mais íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho ligeiro, direito. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e de teu proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos de Deus, do Senhor. A oração e a renovação.
A oração é o nosso primeiro remédio em qualquer dificuldade. É o momento da nossa conexão com aquele que nos criou, a quem chamamos Deus, nosso Pai. É uma conversa íntima que temos com esse ser maior que nos ama, que nos dá condições de viver, de ultrapassar nossos próprios limites e de refazer quando erramos na caminhada. Mas bastaria somente nos prostrarmos com os joelhos ao chão, unirmos as nossas mãos e verbalizar palavras que muitas vezes não estão passando pela nossa mente. É simplesmente a repetição de algumas expressões conhecidas automaticamente dentro do nosso pensamento, sem passar pelo nosso raciocínio, sem ter para embasá-la qualquer tipo de ação que pudesse fazer com que essas palavras estivessem alicerçadas em obras. A oração sem ação quase não tem valor. A oração sem a iniciativa, sem o movimento que nós precisamos fazer para a renovação das nossas atitudes, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, ela é falha. Porque, como diz a carta de Paulo, neste trechinho aos Hebreus, holocaustos, oblações, sacrifícios, machucados, autopunição, teve sua época, teve sua importância, o seu entendimento em determinado tempo, como alguma coisa que pudesse estar dentro da oração para agradar a um Deus que era um Deus Senhor, um Deus Todo-Poderoso, um Deus que queria punir aqueles que fizessem coisas erradas. Mas esse era um Deus violento, era um Deus de um povo violento. Com a evolução, com a nossa evolução, com a civilização que nós estamos chegando dentro do nosso coração, dentro da nossa comunidade, esse tipo de comportamento, de sacrifícios, de holocausto, de autopunição, de autoflagelação, ele não é mais adequado. Hoje, nós precisamos adorar a Deus em espírito, com obras, obras beneficentes, obras que falam, que dizem muito mais do que as nossas próprias palavras. Quando oramos, se nós não temos nas nossas ações aquilo que nós estamos proferindo, nós estamos nos contradizendo. E nós precisamos ser convictos daquilo que nós entendemos como princípios. Nós precisamos ser firmes nos nossos propósitos. Então, uma das coisas que nós queremos é fazer o bem. Mas se nas nossas ações nós não estamos olhando para o outro como um ser humano, entendendo que o outro é tão humano quanto nós próprios, então precisamos fazer a ele como gostaríamos que nos fizessem os outros. Mas se nas nossas orações nós queremos fazer, mas nos nossos atos nós não fazemos, se no nosso olhar nós não temos sensibilidade de compreender a dor do outro, se no nosso proceder nós nos sentimos superiores aos outros,
nós estamos sendo incoerentes, contraditórios. E é isso que Emmanuel vem nos dizer, que nós precisamos fazer da nossa prece, da nossa oração, um momento de iniciativa. Então, se erramos, buscar a retificação. Se ofendemos a alguém, buscar a reconciliação. Se nos desviamos da senda, que possamos voltar ao caminho correto. Se nos perturbamos, seja por qual for motivo, precisamos nos harmonizar novamente, interiormente, nos centrar, nos compreender como seres ainda em construção e que precisamos parar e nos renovar. Se estamos abrigando a revolta, voltarmos-nos à autodisciplina, à própria disciplina. Então, são ações que corroboram com a nossa oração. Se nós fazemos a oração um ato de uma obrigação diária, em que nos colocamos num canto, nos ajoelhamos e voltamos o nosso pronunciar de palavras por um tempo ou por uma determinada quantidade de orações já mecanicamente guardadas, automatizadas na nossa mente, nós não estamos orando, nós não estamos confiando a Deus aquilo que estamos sentindo. Da mesma maneira, Deus, como Pai amoroso, precisa que nós nos coloquemos na disposição do movimento em busca dessa coerência com aquilo que nós estamos querendo, buscando, almejando através da prece. A prece é um momento íntimo de conexão com o nosso Criador. E nós precisamos viver este momento na intensidade do nosso ser. Então, independente do nosso credo, independente da nossa visão religiosa, a nossa religiosidade deve ser tal que possamos orar, como diz o capítulo, através dos nossos votos, das nossas promessas, do jeito como nos agrada uma oração. Mas não nos esquecer que com a oração precisamos nos renovar e precisamos agir para que toda a oração seja embasada em obra, a obra divina no mundo, que são sumamente agradáveis aos olhos de Deus. Então, a obra é que vai fazer com que a nossa oração ela seja completa. Para a obra pedimos forças, para depois da obra agradecemos. E para todos os momentos louvamos a Deus, que é o nosso Criador. Louvamos aos espíritos protetores que nos assessoram, nos apoiam, nos inspiram em nome de Deus. Através da oração, podemos estar em qualquer lugar, em qualquer situação, e nós nos sentiremos agraciados, amparados e cuidados pelo amor divino. Por isso, a oração tem que ser essa conexão maior entre o Criador e nós, suas criaturas. Então, que possamos agir, nos renovar e orar para sermos a cada dia melhores do que o dia anterior. Agradeço a presença de todos. Assim, terminamos aqui o programa Jesus por Emmanuel. Muita paz a todos. Muito obrigado, minha amiga Márcia, pelas reflexões do capítulo 21, que traz como título Oração e Renovação. Bem, Márcia, pelos esclarecimentos, pelos apontamentos. E esse capítulo nos traz
nas reflexões muito importantes, que não devemos fazer holocausto do nosso corpo de jeito nenhum, não devemos maltratar, machucar nosso corpo, principalmente com o intuito de agradar a Deus ou de nos redimir das nossas faltas. Precisamos, sim, corrigir a nossa trajetória, errar menos, praticar o bem. Como diz Emmanuel, se errares, procura a porta da retificação. Esse é o propósito de Deus para com todos nós. Mais uma vez agradecemos a nossa amiga Márcia. Convidamos a você, internauta amiga, para se inscrever no nosso canal do YouTube, Divulgar Doutrina Espírita, e conheça todas as nossas divulgações, todos os nossos trabalhos. Paz do coração de todos.